Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro e aqui nós estamos juntos todos os dias interpretando as cartas, passando mensagens, respondendo as mais diversas questões propostas. Inclusive, você que participa aqui com a gente pode sugerir temas usando os comentários. Então, aproveite essa possibilidade, né? Aí você deixa o seu comentário, eu vou analisar, ver se dá para a gente trabalhar um tema que você gostaria de ver como questão respondida aqui, tá? Para quem está nos visitando pela primeira vez, então faz a sua inscrição no canal, ativa aí as notificações, deixa o seu like também. São formas importantes de participação para você nos ajudar. Assim nós conseguiremos entregar os vídeos a mais pessoas e dar continuidade nesse trabalho, combinado? E o nosso tema de hoje é o seguinte, então nós teremos aqui duas perguntas para responder. A primeira delas, eu e ele ou eu e ela nos daremos bem juntos? É uma pergunta que vai ajudar as pessoas em qual tipo de situação. De repente você conhecendo alguém, passando a conversar, surgiu um clima ou mesmo já rolou alguma coisa, né? E você está imaginando o que vem pela frente, então será que vocês vão se dar bem? A gente vai ver qual é a energia para isso, né? Entre duas pessoas, mostrada pelas cartas, então essa é a primeira pergunta. E detalhe, também pode servir para quem pretende voltar com alguém, né? Então, se vocês vão se dar bem juntos novamente, considerando uma nova oportunidade, então, se for aí a sua situação, dá para a gente também levar em conta essa hipótese, tá? A mensagem vai servir para você. Então, essa é a nossa primeira pergunta. Nos daremos bem juntos? Vamos responder isso. E a segunda é uma curiosidade que bastante gente às vezes me pede para fazer sobre redes sociais, né? Se ele ou ela olha as redes sociais, as fotos que são postadas, o que é escrito, se está aquela espiada, uma stalkeada, né? Então a gente vai sanar essa curiosidade aqui também nesse vídeo, é a nossa segunda pergunta. Então, se ele ou ela olha as redes sociais, tá? Para isso, você vai escolher um dos dois baralhos que estão aqui na mesa, baralho da esquerda ali com uma ametista, da direita com um cristalzinho branco, tá? A gente tem as outras pedrinhas ali que estão apenas trazendo uma decoração pra gente, assim como a velhinha lá e a corujinha aqui, certo? Então, instruções para você participar aqui. Eu sempre passo isso no início de cada vídeo. Eu começo pelo baralho da esquerda. Então, se a sua escolha for a da esquerda, você já vai direto comigo, porque é o primeiro baralho que eu vou usar. Se a sua escolha for o baralho da direita, não tem problema, as cartas da direita. Aí eu deixo na descrição do vídeo o tempo de cada um, aí é só você acessar aqui abaixo, ver onde está lá o tempo do baralho da direita e você avança, vai direto para sua mensagem, combinado? Então, escolhe aqui alguns segundinhos para você se concentrar. Vamos nessa, gente? Então, partindo pelo baralho da esquerda. Da direita vai ficar um pouquinho aqui em cima e a ametista eu vou passar aqui para lateral junto com as pedrinhas que já decoravam ali o nosso vídeo. Caiu uma carta aqui. Sempre quando vira a carta da minha mão ou cai enquanto eu embaralho, não tem significado no meu modo de uso, tá? Na forma como eu faço. É só porque escapou da mão mesmo, para mim vale de verdade o que eu coloco na mesa depois de embaralhar, depois de cortar, certo? Quando eu preparo a mesa, aí sim que as cartas valem ali. Então, embaralhei, cortando, e a gente vai trabalhar com 6 cartas aqui, 2 linhas para a gente responder cada pergunta, né? Então, na linha de cima, a gente vai pesquisar se nos daremos bem juntos, é a primeira pergunta, né? Então, se você e ele ou você e ela se daram bem juntos, seja começando uma relação, seja tentando voltar com alguém, tá? Na linha de baixo, a gente tem, então, se ele ou ela olha as suas redes sociais, aquela espiada, aquela stalkeada, tá? Então, vamos virar primeiro a linha de cima. Vamos ver o que o baralho vai trazer aqui pra gente, quais as cartas. A casa, a carta do homem e também a carta do cachorro, tá?
essas são as cartas para a gente responder se vocês se darão bem juntos. E dá para dizer aqui que sim, né? Temos ingredientes interessantes para mostrar situações positivas a dois. Nenhum problema, nenhum bicho feio aí nessas cartas, né? Então nós temos, por exemplo, ali a casa, que vem falar sobre o quê? Familiaridade, afinidades, né? Tranquilidade, conforto, segurança, tudo isso que a gente consegue experimentar ao pensar na ideia da casa, do lar, de onde nós ficamos bem, né? Então, isso, ao estarmos com alguém, experimentarmos essas características, é muito positivo, né? É algo que sinaliza já duas pessoas se dando bem juntas. Por quê? Primeiro pela familiaridade, as afinidades, aquela sensação de, poxa, parece que a gente já se conhecia, a gente tem um entendimento fácil, né? Falamos a mesma língua, sabe? Esse tipo de situação, além de um conseguir encontrar confiança no outro, né? A sensação de conforto, de apoio, de segurança. Então, tudo isso está fluindo ali, sendo mostrado pela carta da casa. O cachorro, já vou falar do homem, tá? O cachorro também, companheirismo, lealdade, convivência, compartilhar momentos, né? Dividir a vida juntos. Então, com essas características, somando ao que já falamos ao olhar para casa, então nós temos realmente duas pessoas se dando muito bem juntas aqui, você e ele ou você e ela, né? E aí mais um ponto interessante, lealdade. Então, reforçando a ideia de confiança já experimentada na casa, tá? Então, aquela preocupação de um comportamento estranho, de se estranhar a conduta, por que que tá esquisito comigo, ou tá esquisita comigo, será que tem outra pessoa, será que me trai? E sabe, fica esse fantasma, né, direto. A gente não está vendo esse tipo de situação aqui. Estamos vendo realmente uma situação de lado a lado, de uma relação positiva, de lealdade, de confiança, de companheirismo, tá? Então, muito saudável isso. E a carta do homem, ela de repente é assim, ela traz o aspecto mais da razão do que da emoção. E aí vamos falar um pouquinho a respeito disso. Se tivéssemos a carta da mulher, mais com o aspecto emocional, do que isso iria falar? De mais entrega, de mais abertura sentimental, mais impulso para viver, facilidade para expressar os sentimentos. A carta do homem ela traz o oposto disso, né? Então, a outra polaridade, né? Que é mais da razão. Então, de repente, para algumas pessoas, isso daqui dá uma sensação assim de faltar intensidade, de não haver aquela entrega, aquela paixão, né? Aquela coisa mais quente, um pouco de repente aqui da ideia de frieza, de distância, né? De algo mais calculado para viver, tá? Para algumas pessoas isso pode causar esse tipo de impressão, né? Porque quando a gente fala da razão um pouco à frente, pode faltar um pouco daquela intensidade, né? Tem gente que fala assim, eu sou intensa, eu sou intenso e preciso de alguém igual a mim, né? Para fluir dessa maneira. Mas a gente não pode confundir intensidade com desespero também, para viver as coisas, né? Tem gente que é desesperada e fala que é intensa, né? E a gente tem que saber identificar isso, tá? Quando nós temos a razão, não significa que falta intensidade, significa uma organização maior para viver as coisas, sem ter pressa, sem se precipitar, sem querer agir na hora errada, né? Sem querer fazer de qualquer jeito, sabe? Atropelando tudo só porque queremos estar juntos, tá? Então, na razão nós temos essa organização, planejamento maior para viver. E se você quer se dar bem com a pessoa de quem você gosta, com ele ou com ela aqui, esse aspecto é fundamental, né? Para o planejamento a dois, para um saber da rotina do outro, respeitar os horários. Não é assim, eu quero te ver agora, então eu vou aí, larga tudo, sabe? Essa coisa atropelada que muita gente chama de intensidade e é muitas vezes atropelo, né? Então, a carta aqui do homem trazendo essa dose maior de razão entre vocês, de compreensão, de planejar as coisas, de não afobar, pode ser muito positiva, tá? Para que tudo isso daqui funcione bem, que nós já estávamos falando com a casa e com o cachorro, tá? Então, com essas cartas nós temos aí, sem dúvida, né? É, vocês se darão bem juntos, tá? Tem tudo para um relacionamento poder fluir, para oportunidades a dois surgirem, para um desdobramento positivo, inclusive para uma volta a dois, como também eu cogitei, que pode ser o caso de algumas pessoas que estão aqui participando, recebendo essas cartas, tá? Então, respondemos a primeira pergunta para você, que está na opção da esquerda aqui da mesa. Sim,
né? Nos daremos bem juntos? Primeira pergunta, sim. Agora, linha de baixo, vamos lá. Ele ou ela olha as suas redes sociais, né? É o que a gente vai responder aqui, se rola aquela stalkeada, aquela espiada nas fotos, com quem você conversa, etc. Chicote, estrelas e chave, tá? Essas cartas aqui vão nos responder que sim, alguém que fica de olho em você, porque tem você nos planos, já vimos, né? Então aqui, ingredientes para vocês se darem bem juntos, então temos alguém que gosta de você, né? A carta das estrelas mostra a pessoa incluindo você nos planos, né? Criando ideias para viver ao seu lado e algumas vezes olha então as fotos e não gosta muito do que vê, de repente do que você posta, ou com quem você falou, ou quem curtiu alguma coisa, esse tipo de negócio, né? Porque temos o chicote, que mostra contrariedade, que às vezes é aquele negócio de não gostei, não vi, não gostei disso que eu vi, tá? Assim, alguém que curtiu sua foto, alguém que deixou um comentário, alguma coisa nesse sentido, né? Que pode ser o quê? Uma ponta de ciúme ali, de não ter gostado, de algo que viu, coisas desse tipo. Então, aqui a gente tem essa confirmação, né? De alguém que olha as suas redes sociais aí, sim, né? E faz isso por gostar de você. Então, assim, aquela coisa de nem sempre reconhecer, né? Se você perguntar, a pessoa fala, não, não olho não, mas dá uma espiada assim. E a chave reforça o que está nas estrelas aqui, né? Dos planos a dois, do bem-estar, de toda a positividade entre vocês que a outra pessoa deseja poder experimentar, construir, viver a dois, né? E aí o chicote é as contrariedades, como eu falei, alguma coisinha ali que pode ver e não gostar, tá? Então confirmamos alguém que dá essa stalkeada também, que olha suas redes sociais. Muito bem, então essas foram as cartas da esquerda, né? O baralho da esquerda. Agora a gente recolhe aqui, vou também tirar a pedrinha daqui. E vamos trazer o baralho da direita agora, né? Você que nesse momento então avançou o vídeo aí, né? Vamos lá, para sua vez. O cristalzinho eu vou passar para lá, vou embaralhar suas cartas e vamos responder aqui para você. Nos daremos bem juntos, ele ou ela olha minhas redes sociais. São as duas perguntas que terão respostas na mesa para você. Então, embaralhei, cortando aqui e vamos lá. Duas linhas de cartas, né? Igualzinho eu fiz com o baralho da esquerda. Então, 6 cartas que abrirão na mesa para a gente trabalhar essas duas questões aí. Na linha de cima, nos daremos bem juntos. Na linha de baixo, ele ou ela olha minhas redes sociais. É assim que a gente vai fazer, tá? Então, muito bem. Vamos lá, abrindo agora suas cartas, começando ali pela linha de cima, né? Nos daremos bem juntos? Vamos ver o que o baralho está mostrando. Chicote, torre e nuvens, né? A resposta para isso não é tão boa, porque a gente tem aqui situações que são delicadas, né? A carta do chicote, ela fala do quê? Contrariedades, brigas, discussões, desentendimentos. Isso pode dizer muito sobre incompatibilidade, tá? Então, por qualquer coisa sai faísca, né? Esse tipo de coisa. Ideias que não combinam. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito e não consegue chegar a um meio termo, né? Então, aqui vocês estão muito sujeitos a brigarem por coisas bobas, tá? Por divergências que acontecem, às vezes pelo gênio também, você precisa analisar aí como é o seu gênio, como é o gênio da pessoa com quem você lida, né? Porque quanto mais difícil for o gênio também, maior a tendência a bater de frente, né? Então, se você chegar à conclusão, é verdade, eu sou uma pessoa difícil, ele também é uma pessoa difícil, ou ela é uma pessoa difícil, aí você já sabe que há mais dessa tendência mesmo, né? De choque ali, de ficar batendo de frente. A carta do chicote está mostrando isso entre vocês aí, né? Nós temos ainda as nuvens também, que pode falar sobre o quê? Um clima de tensão, né? Muito em função desse chicote também, tá? As nuvens trazem esse aspecto, né? De tudo de repente ficar ali meio mal resolvido, de não ficar claro qual é o andamento das coisas entre vocês, né? Porque tem esse céu nublado aqui. Então sempre aquela nuvenzinha que paira, né?
na nossa cabeça e que pode dar a sensação de ter um problema, tá? De ficar meio tenso. Então nós temos esse clima aqui entre vocês que o baralho está mostrando que é muito propenso a desentendimentos, tá? E nós temos a torre ali, olha, falando sobre o quê? Mais introspecção. Então, importância de você é, perceber quando o clima está ficando pesado e não bater de frente, não alimentar energias ruins. Porque essa carta do chicote, muitas vezes ela é preventiva para nós, tá? Ela está falando, olha, existe esse tipo de situação. Então, percebeu essa energia? Você não pode querer bater de frente, não pode querer brigar para ver no que vai dar, não pode querer ter razão. É tentar sair fora, é amenizar, tá? Porque senão vira confusão mesmo. O chicote fala muito disso. E como eu falei, a carta das nuvens, de tensão, daquela nuvenzinha que fica pairando ali, sempre com a sensação de que tem alguma coisa errada, é muito em consequência do chicote, tá? Então perceber essa energia é fundamental. E a torre, ela tá dando aqui uma via de escape, de fuga para você, né? Tá falando que o relacionamento vai dar tudo errado, que vocês não têm chance de se dar bem? Não, até porque o baralho não vai falar sobre tudo que vocês têm para ver em uma só pergunta, né? Mas qual é a pergunta aqui? Nos daremos bem juntos? Você e ele ou você e ela se darão bem juntos? Olha só, a gente tem um cenário que está mostrando bastante espaço aqui para coisas erradas, né? Então você tem que saber perceber se a energia é legal, se vale a pena para você, se é alguém de quem você realmente gosta, se você vai apostar, perceber esse tipo de situação, né? O quanto bate o santo até mesmo, tá? As afinidades, o quanto vocês podem combinar nas ideias. Se você vê que nada disso está fluindo, então pode ser a situação de repensar, tá? Porque às vezes você se apoia 100% no que você está sentindo e ignora tudo o que você precisa enxergar na outra pessoa, certo? E não pode fazer isso, porque é o parâmetro errado, né? Aí você deixa de enxergar com quem você está lidando, né? De repente se apaixonou por alguém que você deu toda a vazão aos sentimentos antes de entender quem é a pessoa, tá? Então, principalmente se você está conhecendo alguém, né? Qual a dica para você? Vai com calma, né? Não se entrega nas emoções de cabeça, porque a gente está vendo aqui uma situação que pode ser de brigas, de desentendimentos, e isso vai desgastando muito. Então, depende do quanto você consegue também administrar isso, né? Se você é do tipo de pessoa que pensa o seguinte: eu gosto da minha paz. Se for para tirar minha paz, então já não vale. Então, a gente já está vendo aqui, olha, que de repente você está se envolvendo com uma pessoa que não é bacana para você, tá? Agora, se você encara as tempestades aí, né? Porque tudo é perfil também. Se você é mais do tipo que encara as tempestades, né? Que passa bem pelas discussões amorosas que podem acontecer, porque para você, né? O sentimento fala mais alto ali, você é uma pessoa disposta a encarar situações difíceis a dois para tentar resolver os problemas, para chegar num acordo ali, então aí você pode, né? Ter mais energia para lidar com esse cenário, tá? Então, as cartas não são positivas aqui, né? De verdade. Temos essa situação. Para você que quer voltar com alguém, né? Então você está querendo saber se pode dar certo uma volta. As cartas estão mostrando aqui mais chance de dar errado do que de dar certo, né? Então avalia também se você vai se propor de repente a procurar ou a dar uma nova chance e cair nos mesmos problemas, porque isso a gente sabe que é um desgaste emocional, né? De repente você tá ali com alguém, aí é um monte de briga e é difícil de se separar, né? Porque é muita coisa em jogo, em um relacionamento, aí, né, de repente chegou a um ponto onde não deu mais, foi cada um pro seu canto. E aquilo é pesado, é duro, né, de lidar, de repente passou. Aí você fica considerando voltar. Pensa, se for para viver tudo de novo, vai valer a pena? Você tem que saber identificar isso, se você está disposta ou se você está disposto, né? A gente está vendo cartas complicadas aí, tá? Então, nessa linha de cima, para a gente poder responder, então, nos daremos bem juntos? A resposta, infelizmente, não foi tão boa, tá? Passei aqui uma série de recomendações para você tentar entender, para você enxergar,
procurar conhecer um pouco mais a pessoa com quem você está se envolvendo antes de uma entrega emocional muito grande, antes de muitas expectativas, tá? Porque assim você vai conseguindo perceber melhor se vale a pena ou se não vale. Se os problemas que surgem, vocês conseguem resolver juntos ou se é tudo muito complicado, tá? Isso tudo vai sendo parâmetro para você tomar a sua decisão, né? De apostar nessa pessoa ou não, tá legal? E agora vamos para a linha de baixo sobre as redes sociais, né? Se rola aquela stalkeada ou não. Aqui nós temos os pássaros, o caixão e a raposa, tá? Essas cartas aqui, pela raposa, mostram alguém que dá umas olhadas sim, mas breve, tá? Porque a gente tem o caixão também. Não é aquela pessoa que fica o tempo todo vendo o que você posta, que fica espiando, que fica em cima. Mas a raposa tem ali uma pontinha, né, de prestar atenção, de ficar de olho, de dar uma espiada sim, tá? Ainda que breve, porque é alguém que que pensa, né, no que vocês podem viver juntos. A carta dos pássaros fala sobre isso, né? Então a raposa está falando de alguém que olha as redes sociais, sim, né? A raposa tem esse olhar de querer saber as coisas, de procurar, de ficar de olhos abertos. Então isso tem tudo a ver com dar uma stalkeada, né? Mas o caixão está mostrando que não é a pessoa que fica o tempo todo também vendo tudo que você posta, de vez em quando dá uma olhada, tá? Essa é a resposta para você. E aí, para você então que ganhou essas cartas, procure entender o quanto vale a pena, tá? Pelo que surgiu aqui na linha de cima, né? Quando a gente viu se vocês podem se dar bem juntos, olha, tem situações bem complicadas. Ainda que as nuvens falem muito sobre problemas que são passageiros e de repente, com a torre aqui que vai mostrar a individualidade, o espaço que cada um precisa ter, de repente, qual uma dica interessante para você? É, não querer partir para uma situação de grude, sabe? Tentar tornar o envolvimento um pouco mais esporádico, sem sufocar, tá? Porque de repente as cartas aqui de cima estão também nos dando uma pista sobre o quanto pode haver um desgaste, brigas entre vocês, se vocês já quiserem partir para a questão de estar juntos o tempo todo, sabe? Não, a gente tem que conversar todo dia. Se pular dia sem conversar já tem coisa errada, sabe? Não, a gente tem que se ver tantas vezes por semana, porque se aquele dia que a gente está acostumado a pessoa não quiser, então já é porque tem algum problema. Cuidado com isso, tá? É, pensa mais no espaço de cada um, na individualidade que cada um de vocês precisa ter, porque de repente isso vai poupar vocês de problemas. A gente pode ver que de repente desgastes aí acabam surgindo muito por essa coisa de cobranças emocionais, de estar junto o tempo todo, de ter que conversar sempre, né? Então, deixa fluir, deixa acontecer naturalmente, de repente até pode dar certo com problemas sendo evitados aqui, tá? Então, um outro olhar também para essas cartas de cima aí. Já que nós vimos alguém que olha suas fotos, né? Ainda que não seja sempre, é uma olhadinha de vez em quando. Então, há um interesse, né? Mas existem realmente cuidados a serem tomados aqui na linha de cima, né? E com essa dica final que eu passei olhando para cá, eu acho que vai te ajudar bastante, tá? Então, procure se enxergar. Se você é do perfil assim que sente uma carência maior, mais da necessidade da pessoa ao seu lado, pode ser que você tenha mais dificuldade para conduzir as coisas do jeito certo aqui, para dar certo, para vocês se darem bem, né? Agora, se você é uma pessoa que fica mais de boa, né, e que tudo bem quando vocês puderem combinar, quando der para conversar, não ficar com cobranças, pulamos hoje, não conversamos, então já estou achando estranho, né? Se for assim é difícil, mas se for de boa, então tem mais chance de poder dar certo, de as dificuldades mostradas pelas cartas aqui serem revertidas, tá bom? Então assim ficou bem completo para você. Eu agradeço pela presença de todos os que participaram aqui nesse vídeo e terminamos, tá? Então até o próximo, um abraço para todo mundo.